Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos te louvar, nós podemos te agradecer, mas nós também podemos abrir a Tua Palavra, que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações, que não estejamos aqui somente de corpo, Pai, mas de corpo, alma e espírito, com os nossos ouvidos atentos e os nossos corações abertos para aquilo que o Senhor tem para nós. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, ministrando aos Teus filhos, no nome do Senhor Jesus, e que não venhamos a sair daqui como chegamos, mas que possamos sair daqui com a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Sabe que quando nós nos convertemos, nós chegamos para o Senhor e é uma vida completamente diferente. Quando nós chegamos com o Senhor, nós começamos a ver uma outra realidade. Quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos a nossa vida, do nosso jeito. E aí, de repente, a gente encontra com o Senhor e a gente descobre tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós descobrimos que há um Deus, e esse Deus cuida de nós, é um Deus que nos salvou, é um Deus que nos ajudou, é um Deus que está no nosso lado, que nós não precisamos passar as nossas dificuldades sozinhos. E aí quando a gente entra para esse meio, para esse reino, tudo é novo, tudo é bonito, tudo é bom. E a gente chama isso de o primeiro amor. No primeiro amor, nós somos pessoas gratas, nós somos pessoas que adoramos ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Por nós vermos como que Ele fez por nós, nós podemos fazer isso para as outras pessoas também. Nós podemos ver assim, a gente recebe aquele dom da salvação de Deus e a gente quer levar isso para as pessoas. E as pessoas do trabalho, ou as pessoas da escola, ou os vizinhos falam assim, o que aconteceu? Você fala assim, olha, sabe o que aconteceu? Aconteceu que antes eu estava perdido, mas agora eu não estou mais. E a nossa vida começa a transformar, nossa vida começa a ficar diferente. E aí quando a gente vem na casa do Senhor, a gente ora, a gente louva, e a gente faz isso por quê? De coração, por ver tudo isso que Ele tem feito pela gente. E a gente sai para trabalhar, é engraçado que às vezes as pessoas chegam e falam assim, o que tem para fazer? O que tem para fazer? A pessoa quer fazer alguma coisa para o reino. Por quê? Porque ela está grata por aquilo que Deus fez na vida dela. E aí normalmente essas pessoas estão mais agitadas, a gente fala, então vamos pegar você para fazer tal coisa. E essa pessoa se sente grata por isso. Quando nós recebemos esse amor de Deus, nós também começamos a cuidar dos outros de uma forma diferente. Nós começamos a amar de verdade, porque antes não era amor, antes era interesse. Eu faço isso para essa pessoa para depois conseguir isso daqui. Não, eu faço isso daqui para depois eu pedir isso. Fora de Deus não tem amor. É só com Deus que a gente pode amar sem esperar alguma coisa em troca. No primeiro amor a gente está assim. No primeiro amor, quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a ver as coisas que estão lá que a gente não está fazendo. Mas aí a gente olha para aquilo e fala assim, Senhor, eu estou fazendo essas coisas, me ajuda a sair dessa situação. E a gente vai lendo, e a gente vai descobrindo e fala assim, nossa, não pode fazer isso, e eu não sabia que podia fazer isso. E assim vai indo, quando nós vamos lendo. Nós somos confrontados pela palavra do Senhor, mas nós aceitamos esse confronto. Nós aceitamos e falamos assim, não, eu vou mudar nisso daqui. A gente começa a ler, e a gente lê a palavra do Senhor mais ou menos assim. Em Efésios, no capítulo 4, verso 17 ao 32, é um texto que, vamos ver como que um novo convertido lê esse texto. Ele lê assim, nisso, portanto, digo, não no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aí o novo convertido fala assim, é verdade, quando eu vivia antes, eu estava vivendo na vaidade, o que eu pensava eu fazia. Quero ir para tal lugar, vou. Quero comprar isso, compro. Não quero fazer mais isso, não faço. Era do meu jeito, era mais ou menos assim. Tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis,
eles se entregaram à libertinagem para que, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Aí ele já fala assim, então os gentios vivem assim, e eu vivia assim, realmente eu vivia desse jeito. Mas olha o que o texto diz, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Opa, então o que Cristo tem para me ensinar? Se que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E aqui às vezes nós vemos assim, as pessoas dizem, venham como estão, mas nós temos que chegar do jeito que nós estamos, mas nós não podemos ficar do jeito que estamos. Nós chegamos a Deus do jeito que estamos, mas depois precisa haver essa transformação. E aí quando nós lemos esse texto, ele diz, olha, não fique mais vivendo do jeito que você vivia antes, mas deixa-se revestir pela nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes de verdade. E aí o novo convertido, lendo esse texto, ele fala assim, muito bem, então agora eu preciso deixar essas coisas. Eu vou deixar que coisas? Né? O texto fala, por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aí ele lê esse texto e ele fala assim, então eu não posso roubar mais, eu não posso mentir mais, eu não posso enganar mais, eu não posso mais falar as palavras sujas que eu falava mais antes, tenho que viver de uma vida diferente. O texto, ele vai falando para a gente como que nós deixamos de fazer as coisas que fazíamos para começar a viver de uma forma diferente. Olha só, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Aí nós lemos esse texto e falamos assim, Senhor, eu preciso viver desse jeito. Eu estou vivendo dessa forma da antiga natureza e eu preciso ver de uma forma diferente. Senhor, me ajuda. E a gente vai lendo a palavra do Senhor e a gente vai orando para que nós possamos ter essa vida transformada que a palavra do Senhor pede para que venhamos a ter. Esse é o primeiro amor. No primeiro amor, nós somos gratos por tudo que Ele fez por nós. No primeiro amor, nós adoramos a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou na igreja tal, por quê? Não, porque lá eles curam. A outra igreja eles não curam, então eu vou nessa daqui, porque aqui Deus faz. Naquela ali Deus não faz. Ou então eu vou naquela ali, porque aquela ali eu recebo tanto em troca, e essa aqui eu não recebo nada. Então às vezes, mas não, o primeiro amor, ele adora a Deus pelo que Ele é. No primeiro amor, nós buscamos ao Senhor e a Sua palavra. Nós queremos cada vez mais conhecê-lo e queremos fazer aquilo que agrada o coração dEle. Quando o rapaz começa a conhecer a garota, ele fica querendo saber o que ela gosta. Se ela gosta de capelete, aí ele vai, prepara, leva ela para comer naquele lugar, chega lá e fala assim, olha, pode deixar que eu vou chamar o garçom, eu já sei o que nós vamos comer. Aí ele chega, ele fala para o garçom, traz esse daqui, E ele fala assim, traz esse daqui. Nem mostra para ela. De repente chega o prato de capelete com aquela bebida e ela fala assim, ele sabe. Mas por que ele sabe? Porque ele busca conhecer como que aquela pessoa é.
E aí ele vai fazendo isso, ela fala assim, ele me ama, não é verdade? Agora o que acontece? Como é que você vai conhecer o seu Deus? Através da palavra dele. Quando você busca o Senhor, você descobre o que ele gosta. E aí é mais fácil para que você possa viver do jeito que ele gosta. Quando nós estamos no primeiro amor, nós aceitamos ser confrontados. A palavra do Senhor chega e você fala assim, pois é, né? Lembra quando às vezes eu era mais novo, a gente ia na igreja, o pastor pegava, a gente falava assim, hoje foi chicote, hein? A gente pegava e falava desse jeito, né? Mas então nós aceitamos esse confronto. Nós aceitamos falando assim, realmente, a palavra do Senhor diz assim, e eu preciso mudar nisso. Preciso fazer alguma coisa. Senhor, me ajuda para que eu possa viver de uma forma diferente, porque agora eu sei que está errado. Me ajuda a mudar isso em mim. E quando nós estamos no primeiro amor, nós queremos estar unidos, nós queremos estar juntos, nós queremos caminhar juntos para o bem maior, que é o que Deus quer, não somente para nós como pessoa, indivíduo, mas como nós, como comunidade também. E nós queremos trabalhar para o reino juntos. E isso me faz lembrar de um acampamento que eu já contei para vocês, mas vale a pena contar de novo, em que nós estávamos no acampamento de adolescentes, fazendo a fogueira, porque sempre tem uma fogueira à noite, onde o pessoal fica tocando violão e fica ministrando, e isso é muito bom. E aí o professor que estava lá, ele pegou um pauzinho assim, e começou a levar para fora da fogueira um graveto, e todo mundo ficou olhando aquele graveto. E aí aquele graveto pegando fogo, todo mundo olhando, ninguém falou nada, de repente o graveto apagou. Aí o graveto apagou, ficou lá, depois o professor foi lá, empurrou com o pauzinho, colocou ele na fogueira de novo, ele pegou fogo de novo. Ele disse assim, quando nós estamos na fogueira, quando nós estamos juntos, nós estamos pegando fogo juntos, ou seja, nós estamos naquele amor juntos, mas quando nós nos afastamos, você pode até ter um pouco desse amor, até ter um pouco dessa chama acesa, mas é por um pouco de tempo. Daqui a pouco você apaga. Mas se você voltar de novo para o meio onde está o Senhor ali junto com toda a comunidade, você pega fogo de novo e você segue em frente para aquilo que Deus tem para você. E quando nós estamos no primeiro amor, nós queremos isso, nós queremos estar juntos, nós queremos fazer as coisas acontecer. Mas tem uma coisa que acontece. Passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, passa-se 5 anos, passam-se 10 anos e o tempo passa. E você continua nesse meio protestante, nesse meio crente, nesse meio de igreja, de leitura da palavra, de vir na igreja, de louvar, de tomar a ceia, de conversar com os irmãos, de fazer as visitas, de batismos e tudo mais, mas o tempo passa. E aí quando o tempo passa, se nós não tomarmos cuidado, acontece algo muito complicado. Começamos a pensar no famoso, o que é que tem? O que é que tem? A gente às vezes começa assim, eu acho que eu estou com vontade de fazer isso daqui. Você sabe que não pode fazer, você sabe que Deus não gosta daquilo, mas você está com aquela vontade de fazer, e aí você fala assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço ou será que eu não faço? E nisso você fala assim, eu acho que eu vou fazer. E aí na hora que você está para fazer aquilo, você está tremendo, o coração está batendo mais forte, tua mão está ficando gelada, seus olhos estão assim, tipo, será que alguém vai ver? Será que alguém está vendo o que eu estou fazendo? E você está naquela situação, porque você sabe que está errado. O Espírito Santo está ali, não. O Espírito Santo está gritando em você, e você fala assim, tá bom, Espírito Santo, mas deixa eu ver aqui para ver se vai dar certo o que eu estou querendo fazer. E aí sabe o que acontece? Você faz. Aí depois que você faz, aí você dá aquela olhada para cima, o raio não caiu na cabeça, você vê que você está vivo ainda, você está inteiro, aí você fala assim, acho que não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Bom, já que não aconteceu nada, então, e se eu fizer de novo? Aí você vai e você fala assim, eu não vou fazer não, porque isso está errado, tal. Não, mas eu gostei, eu quero fazer de novo, vamos ver. E aí você vai e faz de novo. Aí quando você faz de novo, você já não sente mais tudo aquilo que você sentia na primeira vez. A mão já não fica tremendo, você não fica gelado, você já não fica naquela situação. E aí você dá aquela olhada, vê, não aconteceu nada. Aí você fala assim, o que tem?
Tá, todo mundo faz. Eu vejo o fulano de tal lá faz essas coisas, o outro ali também. E olha, ele está bem sucedido, a família dele está bem, né? A família dele é mais unida do que a minha, às vezes. Eles têm muito mais saúde do que eu. E eles ficam fazendo essas coisas erradas e Deus abençoa, mesmo assim. Então, o que tem? E aí você faz uma vez, faz outra. Daqui a pouco, o coração não bate mais forte. Daqui a pouco, a mão não fica mais tremendo. Daqui a pouco, não fica mais aquele frio na barriga. Daqui a pouco, você não fica mais olhando para cima para ver se vai cair um raio na sua cabeça. Daqui a pouco, você não está se importando se as pessoas estão vendo ou se as pessoas não estão mais vendo aquilo que você está fazendo. E aí, conforme vai acontecendo essas coisas, nós começamos a ficar mais insensíveis à voz do Espírito Santo. E quando nós ficamos insensíveis à voz do Espírito Santo, que no começo estava gritando e você estava entendendo, mas você estava falando assim, tá bom, fica aí que eu vou fazer só mais essa vez. Agora, ele continua falando, mas você já não está nem aí para aquilo que o Espírito Santo está falando. E aí, sabe o que acontece? Quando ficamos assim, não damos tanto valor para a salvação, como a gente dava no começo. Quando ficamos assim, nós não importamos tanto em ficarmos juntos, porque aqui isso já não faz tanta diferença. Fala assim, não, eu já sou muito crente, eu já li a Bíblia 10 vezes, se eu não for na igreja uma semana, um ano, não tem problema, porque eu faço aqui de casa mesmo, eu já sei a Bíblia toda. Quando o pastor começa a pregar, eu falo, esse texto aí eu já sei qual que é, e ele vai pregar nessa linha aqui, a gente começa a ficar assim. Por quê? Porque a gente já sabe tudo, e nós começamos a não gostar muito de ser confrontado. A palavra do Senhor vem e você já fala assim, como assim? A gente já começa a mudar um pouco. São as mesmas palavras, são as mesmas situações, mas as nossas reações começam a ficar diferentes. E por último, nós começamos a justificar os nossos erros. E aí, sabe como que o crente que já está depois de bastante tempo e que não se atentou em perder o primeiro amor, ele vai ler o mesmo texto, mas agora ele vai ler o mesmo texto dessa forma. Nisso, portanto, digo eu no Senhor, testifico, não vivo mais como vivem os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí ele fala assim, realmente, esses gentios aí, eles vivem de forma errada, eu tenho o pensamento certo, porque eu já estou na igreja há 15 anos, eu já sei como é que faz, já sei tudo como é que é, então os meus pensamentos agora estão certos, agora eu vou fazer do meu jeito, porque agora o meu jeito é o jeito certo. Mas será que o seu jeito é o jeito de Deus? Ou será que o seu jeito está sendo o jeito certo aos seus próprios olhos, já conhecendo a palavra há tanto tempo? Tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo sido tornados insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para que de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E aí você fala, realmente, não foi isso que eu aprendi. Todas essas coisas que os gentios fazem estão errados. Vão queimar no mármore do inferno, esses daí. E aí você coloca assim, e se de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo o que é verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixam renovar pelo Espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aí você lê esse texto e fala assim, realmente, já faz 10 anos que eu leio esse texto, e realmente eu já vivo desse jeito, não vivo como vivia antes. Agora a minha vida é diferente. E aí tem versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do corpo. Aí você fala assim, Senhor, mas veja bem, às vezes a gente não pode falar a verdade o tempo todo, né? Às vezes a gente vai ferir o irmão, às vezes, sabe como é que é, né, Senhor? Às vezes vai me prejudicar, então uma vezinha aqui ou uma vezinha ali, né? A gente tem que saber, né, Senhor? Não é bem assim. Aí coloca lá, aí, fiquem irados, mas não pequem. Ah, Senhor, mas também, né, paciência tem limite, né? Olha, sabe aquela pessoa lá? Não tem como. E aí a gente começa a justificar
A gente vai lendo e a gente vai falando assim, Senhor, mas você sabe como é que é aquela? Só o Senhor sabe como que eu passo na minha casa, como é que eu vou ter paciência, como é que eu vou irar, mas não vou pecar com aquela pessoa. E a gente começa a justificar. Não deixe que o sol ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. E aí a gente fala assim, tá, Senhor, eu sei, mas olha só os políticos, eles sim é que roubam. Olha só o que acontece. Agora Senhor, é só essa coisinha aqui. Sabe que não deu para pagar todas as dívidas do mês? Então eu acabei pegando um dinheirinho que deu para pegar do caixa lá da empresa. Mas, Senhor, é só essa vez. O mês que vem eu prometo que eu não vou fazer isso. E a gente começa... Aí, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos, o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. E aí a gente fala assim, mas Senhor, e quando eu chuto o cantinho da cadeira? Aí fala assim, Senhor, nessa hora é involuntário, sai aquela palavra xingando aquela cadeira que não tem nada a ver dela estar lá, porque não foi ela que ficou lá sozinha, né? Ela não quis ir ali sozinha, mas aí a gente vai lá e xinga. Ou quando a gente está com algumas coisas na mão e acaba caindo. Eu me lembro uma vez que eu estava dentro do ônibus, e o ônibus estava cheio, e tinha uma senhorinha com 2 sacolas com laranja, que ela tinha ido no mercado. E aí eu não sei como é que foi, rasgou o saco de laranja da senhora, e as laranjas começaram a cair no meio do ônibus. Na hora que aconteceu isso, aí ela falou assim, glória a Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Todo mundo catando assim as laranjas, assim, todo mundo foi pegando e foi entregando a laranja para a mulher. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, se ela tivesse xingado, será que o pessoal também teria pegado as laranjas para ela? Mas ela, nessa hora, ela podia falar assim, eu estou num ônibus, esse ônibus está lotado, deve ter demorado, talvez, para poder passar o ônibus, porque está lotado, né? Porque deu tempo das pessoas esperarem num ponto. Aí eu vou, pego e a sacola acontece isso, eu vou extravasar agora. Mas não foi isso que aquela senhora fez. E aí a reação do povo foi um jeito diferente. Mas aí quando a gente pega e lê esse texto, a gente fala assim, não, mas Senhor, mas aquela vez lá eu merecia falar o que eu queria falar, porque o Senhor lembra a situação que eu passei, né? E a gente vai justificando. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram salados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Aí a gente fala assim, Senhor, mas aquela pessoa lá não pediu perdão para mim. Já faz 5 anos que aconteceu aquilo e ele tem que vir pedir perdão para mim, porque quem errou foi ele. Então, aqui fala que não pode ter raiz de amargura, mas ele que tem que vir se consertar, né? Então eu estou aqui esperando. Se vier, tudo bem, mas se não vier... Indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. E aí a gente lê, a gente fala assim, mas Senhor, os tempos são outros. O trânsito é muito complicado. Na época de Jesus não tinha esse congestionamento que tem hoje. Não tinha semáforo. Na época de Jesus não tinha cidades com 19 milhões de habitantes. Então, mas hoje tem. Hoje é correria. Hoje o negócio é diferente. Então, Senhor, é difícil a gente ficar sem indignação. É difícil ficar sem ira, sem gritaria. Então, assim, o Senhor tem que relevar. Nós somos humanos. E a gente lê o mesmo texto que quem está no primeiro amor lê, mas a reação é totalmente diferente. Nós vamos para o todo mundo faz. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu falava assim, mas mãe, todo mundo faz. E minha mãe falava assim, mas menino, você não é todo mundo. Né? Ela falava isso para mim. Eu acho que toda mãe deve ter falado isso para o seu filho, né? Filho, você não é todo mundo. Porque a gente tem o costume de falar que todo mundo faz, então a gente pode fazer também, não é verdade? Mas, então, você não é todo mundo. Se a palavra do Senhor diz que nós precisamos viver assim, é assim que nós vamos viver. E aí a gente às vezes lê esse texto, a gente fala assim, mas Senhor, na tua palavra, vários profetas fizeram essas coisas. Reis, que eram homens segundo o coração de Deus, também fizeram suas coisas erradas. Então, dá para fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E a gente vai lendo e conversando com Deus desse jeito. Mas a gente se esquece que esses homens se arrependeram do que eles fizeram, né? Davi se arrependeu.
Os profetas que às vezes puderam fazer coisas, os sacerdotes se arrependeram. E por isso eles foram homens segundo o coração de Deus. Mas será que nós nos arrependemos? Ou será que a gente está justificando os nossos erros, colocando a culpa nos outros que fizeram também, que está na Bíblia? E a gente fala assim, se eles fizeram, eu vou fazer também. É assim que, conforme o tempo vai passando, se nós não policiarmos, nós começamos a pensar e agir dessa maneira. Lemos o mesmo texto, mas reagimos assim. Olha só o que acontece, que o apóstolo Paulo diz a respeito desse comportamento. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos e que têm a consciência cauterizada. Consciência cauterizada, esse é o ponto. Conforme o tempo vai passando, se nós não nos policiarmos, se nós não fizermos algumas coisas que nós vamos ver mais para frente, nós caímos nessa situação. Nós ficamos com essa mente cauterizada. E isso é sutil, isso é lento, isso é devagar. É uma vezinha aqui, é uma vezinha ali, é uma vezinha lá, e quando você menos espera, você já foi. Quando você menos espera, já cauterizou. Não é do dia para a noite que a mente fica cauterizada. Para falar um pouco sobre mente cauterizada, como que isso funciona, vou contar uma história, que um missionário e um sábio estavam conversando, e esse sábio falou assim, olha, para mim, mente cauterizada é o seguinte, imagina que no seu coração tenha um triângulo nesse coração. E cada vez que você faz uma coisa errada, esse triângulo gira. E aí na hora que esse triângulo gira, você sente aquele negócio, porque as pontas do triângulo vai raspando no coração ali assim, e aí você fala, ai, pequei. Aí você, ai, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, e olha, eu não vou fazer mais, me ajuda nessa caminhada, eu não quero mais fazer isso, e tal. Mas aí depois você vai lá e peca de novo. Aí o triângulo gira de novo. Aí você sente de novo aquela dor. Mas aí depois o triângulo gira, você peca de novo. O triângulo gira de novo. E conforme o triângulo vai girando, sabe o que acontece? As pontas do triângulo vai se desgastando, até que chega uma hora que o triângulo vai girando e você nem sente mais dor nenhuma do que está acontecendo. E aí, na hora que o triângulo, que agora já virou um círculo, gira, não está doendo mais nada, não tem mais ponta para poder machucar, não tem mais ponta, agora já está mais fácil. Mas isso não acontece do dia para a noite, esse desgaste é aos poucos. E nessa mente cauterizada, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo grita, o Espírito Santo está ali acendendo a luz vermelha para você, ele está tremendo no chão, está fazendo de tudo para você, e você... Sabe que tem alguns carros novos que você começa a dirigir e aí começa a acabar o combustível. Aí ele acende a luz que está acabando o combustível. E aí você fala, tá bom, mas dá para chegar até lá. Aí você anda mais um pouco, aquela luz começa a piscar. Aí se você anda mais um pouco, o computador de bordo fala assim, seu combustível, baixa o combustível, e começa a piscar. E você fala, não, mas vai dar. E aí você vai indo. Ou seja, o carro está te avisando, olha, está pouco combustível. Depois ele começa a piscar. Depois vem o anúncio no computador de bordo, olha, tem que abastecer, tem que fazer isso. E você fala assim, não, mas dá para ir. E aí você vai. Aí sabe o que acontece? Acaba a gasolina. Aí você fala assim, acabou a gasolina. Mas ele já estava avisando, você já fazia muito tempo. E o Espírito Santo ele fica avisando, olha, não. Só que aí o que acontece, quando nós estamos nessa situação, nós não damos mais importância para ele. Esse é o problema. O problema da mente cauterizada é que nós ficamos insensíveis à voz do Espírito Santo. E quando nós ficamos insensíveis à voz do Espírito Santo, nossa vida toma um rumo completamente diferente de quando nós estávamos no primeiro amor. Totalmente diferente. Por quê? Olha só o que a palavra do Senhor diz. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E olha aqui que o próprio Jesus disse. Em verdade lhes digo
que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. O próprio Jesus falou isso daqui. E aí você pode pensar, o que é pecar contra o Espírito Santo? O Espírito Santo está dizendo assim, olha, é essa direção, é para cá que você tem que ir. E você fala, tá bom, mas eu vou seguir esse daqui, eu vou fazer isso daqui. A gente começa a não ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a gente não ouve a voz do Espírito Santo, a gente não direciona a nossa vida para aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Quando a gente não direciona a nossa vida para aquilo que o Espírito Santo tem para nós continuamos a praticar o mal que nós estávamos praticando. E aí, se os irmãos lembram que pecado, que a gente começa a continua fazendo o mesmo pecado, esse pecado vira um pecado de estimação, que o nome que a Bíblia dá para o pecado de estimação é iniquidade. E aí, quando nós temos essa iniquidade, nós rejeitamos aquilo que o Espírito Santo quer, nós não nos consertamos, então, consequentemente, nós perdemos a salvação. Às vezes a pessoa fala assim, mas perde a salvação? Bom, se você não ouvir aquilo que o Espírito Santo fala para você, para onde que você tem que ir, você vai tomar um outro rumo. Esse outro rumo, lembra quando as pessoas falam assim, todos os lugares levam para Deus? Não são todos os lugares, só tem um caminho que leva para Deus. Todos os outros não levam, só tem um que leva. E para que você possa seguir esse caminho que leva, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo para você saber que caminho que é. Se você não ouvir, você vai pegar outros caminhos, e esses outros caminhos te tira da salvação que você tinha ganhado lá, quando você aceitou Jesus, e você começou a viver aquela vida diferente, e era tudo lindo, maravilhoso, e o relacionamento que você tinha com Deus era fantástico, mas aí, com o tempo passando, acontece tudo isso. E aí você pensa assim, mas será que perde mesmo? Mas isso é o que você está falando. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo. E isso aos próprios irmãos. Essa carta não foi escrita para os de fora. Essa carta não foi escrita para os mundanos, para os gentios, para aqueles que não conhecem. Ele fala assim, olha, e vocês fazem isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganam, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse ele diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Mas ficam de fora, mas fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ou seja, quando nós praticamos essas coisas, nós estamos fora. Quer esteja dentro da igreja, quer esteja fora da igreja. E o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, ele disse para a igreja de Corinto. Era aqueles que já tinham aceitado a Cristo, aqueles que já estavam vivendo o Evangelho. Ele falou assim, mas vocês estão vivendo assim, e não é para viver assim, porque se viver assim, vocês estão fora. Lá no Apocalipse ele diz, olha, quem praticam essas coisas estão fora. E todas essas coisas foram ditas para os de dentro, para os que estavam dentro da igreja, dentro de uma comunidade, aqueles que já passaram pelo primeiro amor, aqueles que leram essas coisas naquele tempo e falou assim, Senhor, me ajuda a sair dessa situação. Mas aí o tempo passou. E aí depois que o tempo passou, a gente começou o que tem? Fiz uma vez, fiz uma outra e não aconteceu nada. E aí isso se tornou rotina. E aí quando isso se tornou rotina, eu continuo praticando essas coisas, não me importando com a voz do Espírito Santo, e lá na frente o meu destino vai ser completamente diferente. Mas aí fica a pergunta, como reverter essa mente cauterizada? O que é que eu posso fazer para mudar? O Espírito Santo vai estar falando, você não está nem se importando. Deus está fazendo tudo acontecer ali para você e você não está aí para aquilo. O pregador está pregando,
para que você possa se arrepender, para você possa mudar essa situação, você está justificando os seus erros. Você ouve e fala assim, é verdade, isso aqui está errado, mas todo mundo faz. Isso aí está errado, mas o que é que tem? Mas isso daí está errado, mas pois é, hoje, mas depende, sabe o famoso depende? Tudo é relativo, e a gente começa a fazer isso, então a gente continua ouvindo, mas a gente começa a dar todas essas justificativas. E a pergunta é, então, como é que nós vamos sair dessa situação? Ou, como é que nós não vamos chegar nessa situação de mente cauterizada? A primeira coisa que nós precisamos lembrar, para aqueles que já estão com a mente cauterizada, ou precisamos exercer para aqueles que ainda não cauterizaram a sua mente, é o temor a Deus. Enquanto nós tivermos temor a Deus, nossa mente não vai ficar cauterizada. E temor a Deus não é o medo do raio cair na cabeça, porque o raio não cai na cabeça da primeira vez, não cai na segunda, aí você vai lá e torna isso como hábito. O temor a Deus é você não querer fazer algo para Deus, você sabe que vai desagradar o coração dele, com uma gratidão por aquilo que ele fez por você. Sabe quando o pai pega, não dorme direito, porque quando o filho é criança, ele chora, ele troca a noite pelo dia, ele tem que amamentar a cada 1 hora ou a cada 2 horas, aí ele fica com dor de garganta, aí fica com febre, e aí dá dor no ouvido, e aí fica com dor de barriga, e aí você dá um leite, esse leite não dá certo, você dá o outro e não dá certo, aí faz até que deu certo, mas aí acontece uma outra coisa, e aí vai indo, e você ali, cuidando desse filho, cuidando dele. E aí ele cresce mais um pouquinho, você pega e fala, olha, é assim que senta, é assim que come, é assim que funciona, e você vai ensinando tudo. Você fala assim, ó, tá aqui a comida, tá aqui a roupa, tá aqui o sapato, tá aqui o lugar da escola, tá aqui o seu lugar para dormir, e você vai entregando tudo para ele. E ele vai vivendo. E aí o que acontece? Esse filho, quando você pega e fala assim, olha, não é para fazer isso, porque o papai e a mamãe não gostam. Aí ele vai pensar assim, puxa vida, meus pais cuidam de mim quando eu fico doente, eles me levam para a escola, me trazem da escola, me dão comida, me dão tudo que eu preciso, então sabe de uma coisa? Eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eles não gostam. Então eu não vou fazer não porque eu vou apanhar, mas porque ele não gosta. E aí quando o filho faz, o pai só dá aquela olhada assim para ele, mas não uma olhada sabe aquela olhada do tipo assim, puxa, você fez isso? Teve algumas vezes em que meu pai e minha mãe são bem diferentes do jeito que eles lidaram comigo quando eu era mais novo. Eu era só um pouquinho arteiro, né? E aí o que acontecia? Minha mãe já chegava, né? Menino, pega a vara, e era desse jeito. Mas o meu pai não. Meu pai, às vezes ele olhava para mim, mas ele olhava para mim não com aquele olhar mortal, assim, do tipo assim, lá em casa a gente conversa. Era um olhar do tipo assim, puxa filho, sério que você fez isso? Isso daí acabava comigo. Eu não precisava apanhar, não precisava levar a varada nas costas, e era vara lá. Porque Provérbios diz que a vara é para as costas do tolo. E eu aprendi isso na prática, Mas não, meu pai ele olhava para mim assim, com aquele olhar do tipo assim, sério que você fez isso, filho? E aí na hora que eu olhava para aquele olhar, eu falava assim, puxa, ele faz tudo para mim. E olha o que eu faço em troca. E aí isso daí, sabe, isso daí derrubava. E o que acontece é que quando você estiver fazendo alguma coisa, em que aí você lembrar que Deus não gosta daquilo, e você olhar para Deus e falar assim, puxa, mas o Senhor cuida de mim, Ele me protege, Ele me sustenta, Ele me dá sabedoria para trabalhar, me dá saúde, me dá emprego, me dá uma casa para morar, me dá uma família, me dá amor, me dá uma igreja, me dá tudo que eu preciso, e agora eu vou lá e faço isso. Aí nessa hora você vai, sabe, isso é temor. Temor é você não fazer alguma coisa, não com medo, mas não fazer por amor a esse Deus que fez tudo por você e que é tudo para você. Quando nós vivemos assim, nós não ficamos com a nossa mente cauterizada. Quando nós vivemos assim, é o tempo todo, nossa, Senhor, me perdoa por isso, puxa, olha, eu sei que isso desagradou o coração do Senhor, me ajuda a não fazer isso de novo. E isso vai passar 1 ano, isso vai passar 5 anos, isso vai passar 10 anos, vai passar 50 anos, e você vai continuar pensando assim. Se você
continuar com esse temor a Deus. Se esse temor de Deus não sair de você, nunca a sua mente vai ficar cauterizada. E se a sua mente já está cauterizada, clame a Deus para que Deus dê esse temor a Ele para você. Porque enquanto você não tiver temor de Deus, você não vai mudar. Enquanto você não tiver temor a Deus, você vai continuar vindo à igreja, vai continuar tomando Santa Ceia, vai continuar lendo a Bíblia, vindo na escola bíblica, indo no grupo pequeno, você vai fazer tudo isso daí, mas você vai ficar justificando todos os erros que você cometer, e isso não vai levar você para o caminho que o Senhor tem para você. Não vai, nós vimos na palavra do Senhor. Então clame a Deus, para que Deus dê esse temor, que só Ele pode colocar isso no seu coração de novo. Só Ele pode fazer arder no seu coração esse primeiro amor. E arrependa. Sempre quando você fizer alguma coisa que você sabe que não está certo, arrependa desse erro, arrependa desse pecado, não deixe para amanhã. Não pense que porque não caiu o raio na cabeça, então você pode fazer de novo. Depois que não caiu um raio na cabeça, então você pode fazer de novo. Não vá para esse caminho. Arrependa disso que você fez. E arrependimento não é, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, e que o sangue de Jesus Cristo lave a minha vida, para que eu possa ser limpo novamente. No nome de Jesus, amém. E aí chega no dia seguinte, você vai lá e faz de novo. Aí, Senhor, me perdoa por ter feito isso. Aí no dia seguinte, você vai lá e faz de novo. Aí no dia seguinte, Senhor, me perdoa. O Senhor falou, mas o que é isso? Que virou o que isso daí? Né? Que a Bíblia diz assim, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar toda a justiça. Então é só pedir perdão e está valendo. Esse é o cristão que já está há muito tempo e a mente já cauterizou. Aí ele usa esse versículo dessa forma. É só pedir perdão e Deus vai perdoar. Mas tem que arrepender. E arrependimento é, eu fiz, peço perdão e não faço mais. Aí eu fiz uma outra coisa, peço perdão, não faço mais. E assim eu vou indo. Esse é o caminho da pessoa que tem o arrependimento como um princípio na vida dela todos os dias. E quando nós temos o temor a Deus e quando nós temos esse arrependimento de Deus o tempo todo, aí sim, poderemos ficar anos e anos vivendo aqui, que nossa mente não ficará cauterizada. E se a mente já está cauterizada, clame ao Senhor para que o Senhor reverta essa situação. Lá em Ezequiel, a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor diz assim, eu tirarei o coração de pedra de vocês e eu colocarei um coração de carne. Ele diz, eu vou fazer. Você não consegue deixar de ter uma mente cauterizada por você mesmo. É Deus que tem que fazer, mas você precisa clamar a Ele para que Ele possa reverter essa situação. Se você clamar ao Senhor, Ele tira esse coração de pedra, esse coração que por mais que você bata, ele não sente mais nada, ele já está cauterizado, ele já está insensível, ele não está nem aí. E aí Deus tira esse coração e coloca um coração de carne, que qualquer coisinha que acontece, já está sensível de novo, e aí o Espírito Santo fala, você fala, opa, é verdade, Senhor, não vou fazer isso daqui. E aí a gente pega e muda as nossas atitudes. Só Deus pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Hoje nós vamos cear com Cristo. E como é que está a sua mente? Como é que está o teu coração? Você vai fazer isso como você sempre fez nos últimos 5, 10, 15, 20 ou 50 anos, sem saber o porquê está fazendo? Vai continuar justificando os erros? Vai continuar apontando os outros e dizendo o que é que tem das coisas que tem feito? Ou nós vamos nos arrepender das coisas que nós temos feito? Nós vamos buscar esse temor a Deus novamente, para que a gente não venha fazer mais as coisas erradas, não com medo do raio, mas pelo amor e a gratidão que Deus tem para cada um de nós. Como é que nós vamos cear com Cristo hoje? E como é que nós vamos viver daqui para frente? Hoje é posto esse desafio, para que não deixe o tempo cauterizar a tua mente. E se já está cauterizado, clame ao Senhor para que isso mude. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ler a Tua Palavra, nós podemos ver como que todos os ensinamentos
que a Tua Palavra deixa para nós no Novo Testamento, como que nós precisamos viver, como que a Igreja de Cristo tem que funcionar, como que a Igreja de Cristo tem que viver da forma que agrada o Teu coração. E, Senhor, quantas vezes nós lemos na Tua Palavra coisas que não é para nós fazermos, que foram escritas para os cristãos da época, que foram escritas para as igrejas da época, que praticavam essas coisas que desagradavam o Teu coração. E nós hoje também continuamos praticando. Hoje nós lemos essas coisas e julgamos os que estão de fora e nos esquecemos que nós podemos, às vezes, começar a cometer esses mesmos erros. Podemos começar a desagradar o Teu coração. Perdoa-nos, Senhor Deus, pelas vezes em que nós deixamos de agradar a Ti, praticando todo e qualquer tipo de pecado. E perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós continuamos pecando esses pecados e acabamos tornando essas coisas iniquidades na nossa vida. Senhor, no nome de Jesus, tira de nós, Senhor Deus, toda essa mente cauterizada que nós podemos estar vivendo. Perdoa-nos, Senhor Deus, por essa vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos arrependermos daquilo que nós temos feito, para que nós possamos nos voltar a Ti. O Senhor sempre está de braços abertos para nos receber, mas nós precisamos nos arrepender, que o Teu Espírito Santo volte a atuar na nossa vida novamente, que o Senhor Deus tire de nós esse coração de pedra e nos devolva um coração de carne, sensível à Tua voz, para que assim nós possamos viver da forma que agrada o Teu coração, que o Senhor Deus coloque temor de Ti nas nossas vidas novamente, para que assim nós possamos viver da forma que Te agrada, com uma forma de amor, de gratidão, de adoração, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, tira de nós essa mente cauterizada, que nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Por mais que nós possamos tentar, isso não está em nosso poder, só o Senhor pode fazer. E Pai, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, os nossos corações, e que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo todos os dias em que estivermos aqui nessa terra, para que um dia possamos estar contigo por toda a eternidade. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.